Jesus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste lindo trabalho está o nosso irmão, diácono Paulo Tadeu. Irmão, diácono Paulo Tadeu, por favor, né? Forte. Amém. Irmão, glória a Jesus. Está conosco hoje pastor Carlos Alberto. Paz do Senhor, pastor Carlos Alberto. Paz do Senhor, irmã Tainê, e a todos que estão participando desse maravilhoso programa. Deus abençoe a todos. Hoje tem um tema muito importante. Eu me perguntei particularmente isso muitas vezes na minha vida, né? Eu acho que todos se perguntam, né? Especialmente os que estão envolvidos nesse processo, né? Que nós podemos chamar de vários nomes, né? Mas sofrimento, né? Sofrimento, vamos falar sobre isso hoje. É muito importante. Por que você sofre? Você está sofrendo, você conhece alguém que está sofrendo, então compartilhe essa programação. Eu tenho certeza, ao final o pastor Carlos Alberto vai estar orando também, nós vamos estar orando. Eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, que hoje Satanás vai ser desmascarado e o nome de Jesus vai ser glorificado através desta programação. Vamos. Amém. O que o senhor acha da gente ouvir um pedacinho de um louvor para dar tempo do povo compartilhar, né? É bom, né? Acho que é importante, né? Bom. Então, assim, ó, você que está ouvindo essa programação, nós vamos ouvir um pedacinho de um louvor e, enquanto isso, você vai compartilhar. Compartilha na tua lista de transmissão, nos teus grupos de WhatsApp, grupo da família, não importa se tem ímpio lá. Compartilha que certamente Deus vai falar aqui através dessa programação. Telegram, Signal, Status, compartilha com todo mundo aí. Nós já retornamos. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. Fui tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam do meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus,
queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, que o seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Glórias a Jesus. Glória, que louvor, né? Esse louvor bem a ver com o tema, né? Aleluia. Pastor, então por que as pessoas sofrem, pastor? Bom, isso é um pensamento antigo, né? Várias pessoas pesquisaram isso aí. Na realidade, nós temos que conversar sobre a origem do sofrimento, para entender por que as pessoas sofrem, né? Eu acho que o telefone está dando... Na realidade, Deus não projetou o sofrimento. A ideia primária de Deus, quando intentou de fazer a primeira família, que iriam gerar todos os seres viventes, né, os seres humanos, a ideia de Deus não era que nós viéssemos a sofrer, né? A ideia de Deus era que ele, através daquela família, como ensino no curso de missões, né, aproveitar para fazer uma propaganda do curso de missões, a ideia de Deus era espalhar a glória dele sobre a terra, né? E a glória de Deus é, o que ele faz e o que ele tem. Hoje, por exemplo, uma das coisas que ele faz é curar justamente pessoas que estão sofrendo com uma doença ou um espírito de enfermidade, que são duas coisas diferentes, sintomas é o mesmo, né? Mas a origem, então, do sofrimento, ela se deu quando o homem desobedeceu ao próprio Deus. Então, quando o homem desobedeceu ao próprio Deus, surgiu, então, o sofrimento. Logo ali já se vê Deus falando a respeito, né, de como a mulher iria gerar os seus filhos, já sofrendo, né? Então, já falou para o Adão como ele iria sentir a questão de trabalhar. Será que Adão antes não trabalhava? Sim, Adão trabalhava. Ele Mas já era não sofria agricultor. trabalhando. Sim, ele já era agricultor, ele já era zelador, ele era administrador e não sofria nada, né? A ideia de Deus hoje seria, eu moro em Guaíba, como tu sabe, né? A ideia de Deus é que eu viesse a pé caminhando sobre as águas do rio Guaíba. Essa era a ideia de Deus, Ou né? se teletransportar. Ou quem sabe, eu posso crer num Deus que me faria voar também, né? Entendeu? Mas Porque... a origem, então, do sofrimento veio por causa da desobediência. Então, o motivo do sofrimento é ter entrado na Terra, ter entrado no meio da humanidade, é realmente a desobediência humana. Sim, foi uma opção, né? Uma opção... Os abrolhos. Uma opção que a mulher teve, de aceitar a proposta de um outro que não Deus, né? E a partir dali gerou então esse caos todo nesse aspecto que estamos falando, né? Que é o de sofrer. Logo no início já receberam então a orientação que iriam sofrer. E esse sofrer, ele vem depois se desenvolvendo e se evidenciando, por assim dizer, na vida prática. Então, na vida prática existe uma desenvoltura a respeito do sofrimento. Mas temos que saber o seguinte, não foi Deus quem introduziu o sofrimento no mundo. Isso é fundamental que as pessoas saibam, para que, quando estiverem sofrendo, não coloquem a culpa em Deus. Exatamente. Né? Porque se nós tivermos na mente que foi Deus que colocou o sofrimento, então Deus é o culpado de todo o sofrimento, o que não é verdade, né? Na verdade, sofrimento, a pessoa está colhendo aquilo que ela mesma plantou, as consequências das escolhas dela. Sim, no caso da escolha do nosso pai, né, o Adão, e consequentemente nascemos então com a semente do pecado, com a tendência pecaminosa, e daí se dá uma fase do sofrimento. Não é uma fase total, é uma fase do sofrimento, que é o que nós podemos ver ali no livro de Gálatas, né? Que é a lei da semeadura e a lei da colheita, né? Então, dali na vida prática, nas nossas lidas diárias, ocorre então
uma das partes que nós podemos abordar como sofrimento. Podemos abordar também, né, a questão da negligência, que aí é optar também em sofrer, e também temos que entender a questão de Deus nos não digo fazendo sofrer, mas permitindo que soframos para se revelar a glória dele em nós. A Bíblia diz que a tristeza, segundo o mundo, opera para a morte. Mas segundo Deus, opera para a salvação e vida eterna. Ali está falando mais assim sobre o arrependimento, né? Que aí deriva Então, aquelas Deus, palavras... às vezes, ele permite uma tristeza, um sofrimento na vida da pessoa para que ela lembre de Deus. Aí se aplica mais na questão do sofrimento como disciplina de Deus. Para você ver assim a questão da tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4. A tribulação é uma disciplina de Deus para melhorar o nosso caráter, melhorar a nossa relação com Ele. Então é uma disciplina, usando o sofrimento, uma disciplina benéfica. Num comparativo de vida prática, é como, claro, eu sou de uma outra geração que a gente surrava os filhos, né? Agora a gente não pode mais surrar os filhos, né? Mas a gente tinha um provérbio que as mães que surravam os filhos geravam homens bons para o futuro, né? E que lhe daria orgulho. Mas aquele surrar um filho não era por maldade. Não era espancar até a morte. Não, era por bondade. Estava surrando como uma correção, né? Então existe no nosso envolvimento com Deus que de tempos em tempos há uma necessidade no crente, no cristão ou no não cristão, de sofrer, né, uma disciplina de Deus. E aí Deus permite algumas circunstâncias que ocorrem na vida do crente e ele vai sofrer. Muitas pessoas que a gente conversa, pastor, que a gente atende, por exemplo, assim, uma mãe de um drogadependente, tá? Certo. Ela criou o filho na igreja, na doutrina. Perfeito. E de repente, acontece tudo isso com ela. isso eu tô falando na versão da mãe, né? O filho já tem uma outra versão lá, né? Mas aí ela pega, ela diz assim: eu criei meu filho na igreja, sempre ali certinho, tudo direitinho, e de repente eu descobri que ele estava usando drogas. Certo. E aí ela começa a entrar naquele sofrimento profundo. Porque uma mãe que tem um filho dependente químico sofre muito. Sim. Qual é a explicação para dar para uma mãe nesse... Sim, o ensinamento sobre o sofrimento tem que trazer a seguinte questão, né? Aquele que está sofrendo, ele deve ter o discernimento, né? Discernir, que é a palavra críticos do grego, que traz a ideia de enxergar o cerne. É como se tu olhar para uma árvore e conseguir enxergar o cerne, que popularmente se diz cerno, né? Mas é cerne. Então, ter a ideia de o porquê que está ocorrendo isso comigo. Se é por negligência minha, se é por lei da semeadura e da colheita, que não precisa ter fé para colher, né? Ou se é um tratamento específico de Deus para melhorar a minha vida. Vamos fundamentar esse meu pensamento. Não sei se eu não estou falando demais. Não, pode falar, pastor. Vamos fundamentar o meu pensamento. Para conversarmos sobre sofrer, nós temos que ler o livro de Jó. Não adianta, o livro de Jó é o livro do sofrimento, né? Então você vai ver quem era o Jó. Vamos supor se o Jó estivesse dentro de uma igreja como a nossa, ou como aquela que o ouvinte frequenta. O Jó seria o melhor crente, né? O que teriam para acusar Jó? Nada, porque o Jó só tinha coisa boa. E por que então que ele sofreu tanto? Por que ele sofreu tanto? Vamos a alguns sofrimentos de Jó, assim, né? Quando aconteceu todas aquelas cenas com ele ali, né? E se estabeleceu então o sofrimento físico nele, né? E também o social, porque os amigos dele tudo abandonaram, né? A vida marital dele
também deu problema, a própria mulher mandou ele se matar e largar Deus de mão, né? Ele teve prurido, ele teve dores, ele teve a pele putrefata, apodrecida, né? Ele teve vermes na pele, a Bíblia menciona isso no capítulo 2, capítulo 7, o capítulo 30, né? A Bíblia menciona que ele teve febre, teve dor nos ossos, teve diarreia intensa, teve pesadelos, né? Então o homem teve todas as doenças conhecidas ou disponíveis para Satanás colocar na vida dele. Que culpa ele tinha? Nenhuma. Ele era um homem bom. Sem falar da dor de perder os filhos, né? Sim, foi a questão social. Ele perdeu os filhos e amigos. Eu acho que essa dor, perdeu a dor todos, de perder né? um filho. E ele perdeu todos. Ele perdeu todos. Todos. Perdeu tudo, né? Os amigos dele perderam, porque os que vinham também não eram amigos, né? Eram pseudos amigos, que só acusavam ele, né? Tem essa situação no sofrimento social, né? A esposa, que seria uma base, né, para ajudá-lo, também mandou ele... Chutou o balde. Né, chutou o balde, como popularmente diz, né? Mas ele, o que ele fez? Naquele momento mais crucial, né? Ele adorou a Deus. Aleluia. Ele continuou adorando a Deus, visto que ele era um camarada humilde, temente a Deus, obediente e tal, né? Então, não necessariamente tenha o motivo que eu tenha produzido para eu estar sofrendo. Deus pode olhar para mim, olhar para ti, olhar para o nosso ouvinte, né? E eleger ele para uma cena assim. Meu Deus. Eleger ele. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é o Deus que enxergou ontem, enxerga agora e já está enxergando o amanhã. E a Bíblia nos é assim consoladora no seguinte sentido, né? Deus não dá uma luta ou um sofrimento para alguém que ele não possa suportar. Aleluia. Então, se ele me elegeu para sofrer o tanto que eu já sofri, ou que irei sofrer doravante, ele também sabe que eu tenho condição de suportar. Certa vez o pastor Humberto, ele disse assim, que nós somos soberbos quando nós falamos para Deus: eu não aguento mais, Senhor. Sim. O Senhor não está vendo que eu não aguento mais. Nós estamos dizendo que ele não é verdadeiro. Porque ele sabe que nós aguentamos. Por isso que ele nos deu aquele sofrimento. Que pode vir nessas situações todas, né? Sociais, físicas, financeiras, enfim. Veio tudo isso para Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu os carros dele tudo. Tudo. Quando eu digo carro, eram os camelos, né? Quem tinha um camelo naquela época ele tinha um era Corolla, muito né? rico, né? Sim, era o mais rico de todos, era o melhor crente de todos, né? E aconteceu tudo isso com ele. Né? E a Bíblia diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Só de ouvir. Imagina só. Só de ouvir, né? E assim mesmo foi eleito para uma grande cena, né, histórica, e para derrotar Satanás. O sofrimento dele foi usado para mais uma derrota do inimigo da nossa alma. Glória a Deus. E uma coisa interessante que eu queria colocar também, irmã Tainê e ouvintes. Deus não nos abandona no sofrimento. Vamos fundamentar isso. Quando Elias, que era, na sua época ali, o melhor homem de Deus, era o representante de Deus naquela sociedade ali. Deu todas aquelas situações ali que ele fugiu, ele foi caminhando e ele entrou numa caverna, né? A Bíblia fala que ele entrou numa caverna. E ali, quando ele estava praticando a autocomiseração, estava se destruindo a si mesmo, né? Ele ouviu uma voz. Você sabe a voz que ele ouviu? Ele ouviu uma voz que disse para ele assim: o que tu faz aqui? Normalmente, pregadores que não observam alguns detalhes na Bíblia, eles dizem que Deus disse: o que tu faz aí? Não, mas a Bíblia diz que Deus falou: o que tu faz aqui? Ou seja, onde estava Deus naquele sofrimento todo dele? Estava dentro da caverna. Porque o servo dele estava na caverna. Sim. E Deus estava... Deus não nos abandona na hora do sofrimento. Eu tenho um livro em casa que fala muito sobre o sofrimento. E ocorreu uma certa vez, a Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração, em que um casal de prisioneiros judeus fugiram e foram capturados. E quando eles foram capturados, então, eles
eles foram executados na frente de todos os prisioneiros, como exemplo que não era para fugir, né? Então foi enforcado ali o pai da família, foi enforcado a mãe da família, foi enforcado alguns outros ali que pertenciam àquela família, e enforcaram um menino com 5 anos. E por ele ter pouco peso no corpo, ele ficou sofrendo ali antes de morrer. E o judeu que escreveu esse livro, ele estava junto, vamos dizer assim, com o povo que estava vendo aquilo. E ele vendo aquele menino se debatendo, não conseguindo nem morrer, ele falou com Deus. E ele disse: Deus, aonde tu está quando o teu povo está sofrendo desse jeito? E Deus disse para ele: eu estou naquele menino. Meu Deus. Então Deus está sempre conosco nos nossos dias, perdão, de maior sofrimento. Nós temos que identificar aonde ele está, à direita ou à esquerda. E é tão tremendo, pastor, que às vezes a gente pensa assim, ó, eu sou uma pessoa que eu pensava, eu nasci para sofrer. Eu nunca vou ser feliz na vida, eu nasci para sofrer, tudo deu errado. E eu tinha essa convicção, que eu tinha nascido para sofrer. E a gente conversa com algumas pessoas hoje que pensam exatamente assim, que elas nasceram para sofrer. Sim. Que nunca deu certo isso, não deu certo aquilo, sofreu na mão do pai, sofreu na mão da mãe, sofreu na mão de cônjuge, sofre na mão dos filhos. Tem gente que tem a convicção que nasceu para sofrer, que é vaso de desonra. Certo. Sim, existe essa situação, né? É, como você sabe, eu trabalhei 6 anos junto ao sistema penitenciário, né? Onde nós temos, graças a Deus, muitos membros da nossa igreja ali. E ali, alguns que estavam ali, eu conheci gente que estava ali há 40 anos preso. Meu Tinha Deus. cumprido 30, que é a pena máxima no Brasil, tinha reincidido. E eles tinham esse pensamento: olha, eu estou aqui porque eu nasci para isso. Não, é uma compreensão errada. É uma compreensão errada. Em princípio, Deus não trouxe ninguém para sofrer. É tudo essa questão de nós entendermos por que eu estou sofrendo. Olha a ideia de Deus. A ideia de Deus, a questão da tribulação, que é um sinônimo de sofrimento, né? A tribulação. Note, quem tem a sua Bíblia aí, no capítulo 5, versículo 13 de Romanos, que a tribulação só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Se Deus tivesse um propósito de nos nascermos para sofrer, a tribulação teria coisas ruins. Não, ela só gera coisas boas. Mas, pastor, lá em Isaías 45, 7, está escrito que Deus fez a luz, fez as trevas, e fez o bem e fez o mal. Então Deus fez o mal, sim, mas o mal de Deus é bom. Aleluia! Isso que Glória a Jesus. todo sofredor tem que entender. O mal de Deus é bom, ele é corretivo, Aleluia. ele é instrutivo, né? Ele nos dá um crescimento de caráter, Aleluia. né? Um crescimento de caráter. Ele nos aproxima mais na relação com ele acrescenta a nossa fé. E você lê aí Romanos 5, poucas pessoas não se apercebem do que é a palavra tribulação, né? Tribulação basicamente a ação do tríbulo. O que é o tríbulo, pastor? O tríbulo era uma ferramenta que se quebrava as vagens, se colhia as vagens, se colocava numa espécie de uma mesa ou um lugar mais plano e se batia. Para o leigo entender, como uma espécie de um porrete, se batia em cima das vargens, as vargens eram quebradas. Quando eram quebradas, o que se aproveitava? Não a casca, se aproveitava o grão, né? Essa ferramenta se chamava tribulum, ou tribulum no latim, tlipse no grego. Né? Essa é uma aula da Escola de Missões também, que aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, é aquela ferramenta chamada manguá, que dá uma batida numa vagem lá, se aproveita o grão, né? Então se nota, vamos assim colocar a vida prática, que algumas pessoas cascudas, o que é uma pessoa cascuda, né? Pode ser uma pessoa com muitos frutos da carne, por exemplo, pode ser uma pessoa
teimosa, porfiadora, insistente, enfim, pode... Irada. Irada, é aquela casca, aquela carapaça que cria nas pessoas. Aí quando vem o sofrimento, a pessoa a gente vai se aproveitar o melhor dela. Você quer ver, para mim que trabalho como pastor há muitos anos, mais de 30 anos, você quer ver uma crente ficar boa? É só o médico produzir um sofrimento nela. Se ela for fazer um exame de mama, né, e o médico disser assim, minha senhora, você tem um nódulozinho assim, do tamanho da cabecinha de um alfinete. Pronto. Deu. Dá uma tribulação nela, um sofrimento, e vira a melhor crente. Pede a chave pro pastor para orar, e quer jejuar, e quer orar mais do que o pastor Humberto, quer orar mais do que o pastor não sei quem. Quero uma Maria, quer orar mais que que a irmã Maria, né, que se está nos ouvindo, perdão usar o nome dela, mas estamos usando para de oração, de exemplo de oração, aí quer orar mais que todo mundo. Ela ficou boa, e ela não sabia que ela era da oração, ela precisou de um sofrimento para se aproveitar aquele grão que vamos chamar desejo de buscar o Senhor. E assim com homens também, enfim, né? Então, nesse aspecto, há a necessidade. Então, o sofrimento disciplinador de Deus nesse aspecto de disciplinar como ensinar, né? Glória a Jesus. Não, aleluia. Isso é tão tremendo, pastor. Se você que está ouvindo a programação quiser aí enviar uma pergunta para o pastor, pode enviar, né, pastor? Pode. Eles podem mandar aqui, não tem problema. Estão conosco, nós estamos com muitos ouvintes, graças a Deus. Estão faltando likes aqui, foi colocado aqui no chat. Então, você que está ouvindo essa programação, aqui, ó. O irmão o irmão Adriano Martins, está em Irecê, na Bahia, diz que congregava lá na Miraflores, pastor. Sim, o Adriano, sim, fui pastor dele. Está lá na Bahia. Tá Com o Jonathan Saraiva, que também dizendo que já fazem 12 anos que o senhor é pastor Sou dele. pastor do Jonathan desde O que senhor ele... usa o manguá? Mas o Jonathan é o que mais apanhou, eu acho. Mas deu bom, tá bom. Estamos aproveitando coisas boas. Estamos vendo aí Deus usando ele tremendamente, né? Coisa linda, né, pastor? O irmão Jonathan é um exemplo para nós. É. E é um exemplo de alguém que sofreu bastante. Que sofreu bastante. Tanto na vida antes de ser crente, como depois que veio congregar comigo também. Olha, só aguentou porque Deus tem um plano na vida dele. E o plano é bom. Deus é tremendo, né, pastor? Ele deve estar me vendo agora e ele sabe que eu estou falando a verdade, que eu falo para ele sempre, né? Glória a Jesus. Pastor, eu vou entrar numa outra questão aqui. Pode entrar. Vou entrar numa questão aqui que os irmãos que são solteiros, né? Uhum. E até os que casaram e acham que casaram errado, né? Agora já está Sim, casado, não pode tá mais, casado, não claro. pode mais descasar. Perfeito. Mas assim, ó, às vezes Deus tem um projeto na vida de uma pessoa com uma outra pessoa. Agora eu já sou casado, agora já posso entrar nesses assuntos. Claro. Então, Deus tem um projeto com uma pessoa e, por exemplo, o projeto de Deus na minha vida é o irmão Fábio. Sim. Mas digamos que eu não quisesse isso, eu ia entrar num sofrimento. Eu ia continuar sofrendo sozinha, porque eu não aceitei um projeto de Deus para minha vida. Perfeito. Sendo que o projeto de Deus é perfeito. Hoje eu Sim. vejo o quanto é perfeito o projeto de Deus, é Sim. a coisa mais linda que Deus faz. Mas digamos que eu não aceitasse isso, eu ia continuar sofrendo sozinha, porque eu não aceitei a vontade de Deus para minha vida. Bom, você está falando especificamente sobre Casamento. casamento, né? Para quem está ouvindo a programação e às vezes não consegue aceitar a vontade de Deus. Porque a gente conhece Sim. pessoas que Deus revelou a outra pessoa, mas a pessoa não aceitou. Não aceitou e está sofrendo, está parecendo sozinha. Sim, com certeza. Bom, O senhor já ouviu casos assim, pastor? sim, é claro. Com certeza. O nosso pastor presidente, pastor Humberto, ele fala com muita autoridade sobre a questão de plano, né? Tem uma revista muito interessante aí que fala do plano de Deus. Quando a gente sai fora do plano, a dificuldade, às vezes que tem para retornar, às vezes retorna 20 anos depois e tal, sofre quando sai fora e tal, né? Agora, a nível de casamento, quando um homem e uma mulher se ajuntam, vamos lá, matéria da missão de novo, né? O nome homem e o nome mulher, mulher de um homem de uma mulher, quando se junta os dois, nesse ajuntamento, vamos dizer então,
e se pronuncia os dois nomes juntos, automaticamente se pronuncia o nome de Deus. Então, Aleluia. Ish, homem de uma mulher. Ishan, mulher de um homem. Ishiam, Ishiam, você pronuncia Yam, que é o prefixo dos nomes de Deus. Yahvé. Então, a ideia de Deus, quando você vai ter o teu ajuntamento, eu chamo ajuntamento, é o casamento. Não só porque eu acho uma pessoa bonita, ou porque me atrai, ou porque, sei lá, N questões, é que Deus quer, nesse ajuntamento, chama-se então casamento, Deus quer glorificar o nome dele. Aleluia. O nome dele, né? Então, essa é a ideia de Deus. Então, quando alguém sai desse plano, então deu um desencaixe, né, no plano de Deus. Fatalmente, ou vai sofrer, né? Vai sofrer, ou vai ter que ter um processo de Deus até que realmente... E aí vem o sofrimento disciplinador. Aí vai ter que ter um processo de Deus para aceitar aquilo que Deus realmente quer. Eu lembro-me que eu era pequenino, né? Muito pequenino. Eu nasci numa colônia alemã, onde não existia negros naquela cidade. Os mais pretos era eu, né? Apesar que até os 7 anos eu achava que eu era alemão, depois que eu descobri que eu não branqueava nunca, então acabei aceitando, né? Mas quando eu era pequeno, ali 4, 5 anos, eu costumo dizer que eu me criei no colo das senhoras alemoas, né? E elas perguntavam para mim com quem é que eu ia casar. E eu dizia, eu vou casar com uma negra bem baixinha. Oh. Mas não existia negros na minha cidade. Eu nasci na cidade de Acudo. Aqui dizem Agudo, mas lá é Acudo. E foi, olha o que deu. Eu estou casado há 41 anos com uma senhora, deve estar me ouvindo agora, né? Amada. Uma senhora bem pequenininha e negra. Ou seja, eu sabia desde o início da minha vida que ia dar nisso aí. E glória a Deus, estamos casados há 41 anos. Uma força de expressão agora. Me arrependo de ter casado tão velho, com 21 anos. Gostaria de ter casado com 15, 12, que nem os ciganos fazem, né? Então, para mim, foi um encaixe perfeito naquilo que Deus já tinha inserido no meu coração, o que seria a minha vida com uma pessoa, né? Glória. Então, convém, para fechamento desse assunto, que aquele jovem, né, que está na igreja, aquela senhora, enfim, aquele senhor, entenda isso. Quem é que vai, né, fechar o plano de Deus comigo para glorificar o nome do Senhor? E ali vai dar certo, com certeza. Glória, e não vai sofrer. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Algum outro comentário, pastor, que o senhor queira, que o senhor preparou aí? Olha, nós podemos conversar também sobre o casamento. O casamento, não, desculpa, o sofrimento, né? Eu trouxe algumas coisas aqui interessantes. O sofrimento, e por que ele existe? Qual é o benefício de sofrer? Afinal de contas, qual é o benefício que eu tenho de sofrer? Vamos criar uma situação. Deus agora elege um ouvinte. Ninguém quer essa eleição, né? Todo mundo quer ser eleito para coisas boas, né? Sim. Então, Deus elege lá o Joãozinho para sofrer. Qual é o benefício que ele tem em sofrer? Bom, primeiro, no final de todo o sofrimento, então, estando no céu, a Bíblia menciona que vai ser glória para ele. Né? Glória para ele. Segundo, se é uma questão disciplinar, assim, de Deus, né? Disciplina no sentido de construção, né? Você vai ver uma coisa. O Jacó, ele tinha alguns problemas. O Jacó, lá, um dos precursores da nação de Israel. Mas quando ele começa aquele sofrimento todo lá para conseguir aquela moça, aquela namorada, trabalhou 7 anos, deram uma mulher errada para ele. Meu Deus, imagina se isso acontecesse hoje, que sofrimento, irmã Tenê. Tu trabalhar 14 anos. Ia entrar em depressão, ia fazer tratamento com o irmão Jonathan Saraiva, né? Mas olha, só Jesus, é só com Jesus, trabalhar 14 anos, né? É um sofrimento, né? Agora, quando tudo isso aconteceu, né? Você vai ver no capítulo 32, né? Versículo 22 ao 30 ali, tu vai ver o que aconteceu com ele. Ele perdeu o orgulho. Ele perdeu o orgulho, ele era um camarada possivelmente orgulhoso.
né? Ele perdeu o orgulho todo. Posteriormente, ele se reconciliou com seu irmão, beijou seu irmão, pediu perdão. Ou seja, aquele trabalho todo, daquele sofrimento, um dos benefícios, podemos, se estivermos dando um ensinamento bíblico, mencionar outros, mas um que eu quero destacar é a perda do orgulho. Você vai ver isso, capítulo 32, né? De Gênesis, versículo 22 ao 30. Você vai ver isso. Outra pessoa que foi beneficiada com o sofrimento. O Jeremias. Ah, Jeremias. Jeremias Meu Deus. também sofria aquela Jeremias coisa séria, sofreu, né? chorão. Chorava e tal. Ele nem sabia que estava escrevendo sentado, talvez no chão, numa pedra, no monte, Meu Deus. que séculos depois a solução para o pecado dele viria. Naquele monte, a solução para o pecado dele viria, que era Jesus, Aleluia. morrendo naquele monte. Então você vai ver no capítulo 15 e o versículo 18 do livro de Jeremias, Jeremias voltando ao chamado divino. Que Deus exigia algumas coisas de Jeremias, né? Por exemplo, exigiu de Jeremias que ele largasse a noiva dele, que ele não namorasse ninguém. Isso aí para um homem é só se Deus estiver com ele, né? Especialmente para um homem. Estou falando então agora na condição de homem, né? Imagina Deus dizer para um moço que está namorando, tá querendo casar, está querendo fazer a sua vida, né? Aí vem a mensagem de Deus, diz, olha, tu não, larga essa guria aí, larga essa menina, tu não vai casar mais, eu quero tudo só para mim. Bah. Mas isso ocorreu que todo esse sofrimento, né, e outros tais também que a gente pode mencionar, Jeremias voltou para o chamado divino. Então você que está assistindo aí, que sabe que tem uma chamada, tem gente que tem chamadas maravilhosas. Eu, ao longo desses anos que eu sirvo a Deus, não são tantos, são mais ou menos 40 anos, eu ouvi Deus falar com pessoas na minha frente, com chamadas maravilhosas. Pessoas que iriam atravessar o mundo pregando e ganhando multidões de almas. Hoje se encontram totalmente, né, desconectados do plano de Deus. Mundanizados. Como que essas pessoas vão voltar para o plano de Deus? Somente com sofrimento. Né? E o terceiro ponto que eu quero abordar também, né, é a questão do Paulo. Que benefício teve Paulo em sofrer? Paulo menciona que 3 vezes ele tomou uma surra de 39 chibatadas. Né? É sofrer, né? Também foi apedrejado, enfim, sofreu uma infinidade de coisas o Paulo, né? Mas qual é o benefício que ele teve na sua vida? Além de escrever que a momentânea tribulação não se compara com o peso de glória, né? Na vida dele ele teve uma revelação. Você está em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele ali falando, ele relata, né, que ele comentou com Deus. Você imagina a expressão que ele usou? Que tinha um demônio dando tapa na cara dele. Alguns comentaristas falam que talvez Paulo sofresse de oftoplasmose, que cria assim uma membrana nos olhos e sai para fora, que nem umas borboletas, uma coisa terrível, horrível, né? Não estou afirmando isso, estou dizendo que alguns comentaristas afirmam isso, né? Era uma situação difícil para ele, mas ele teve uma revelação quando Deus disse para ele: a minha graça te basta. Aleluia. Então, o benefício que ele teve é saber que a ação de Satanás nele ia até um limite, até a graça entrar. Aleluia. E depois da graça entrar, né, ele entendeu que a suficiência dele estava na graça. Então ele sabia que podia suportar. E por isso que ele suportou. Né? Então por isso que ele suportou. Ele dá umas reclamadinhas no final da vida, assim, né? Ele diz que todo mundo me abandonou e tal, né? Mas tá ali, né? Tá firme? Tá escrevendo cartas, que hoje eu leio as cartas, estão aqui na minha Bíblia, as cartas dele que ele escreveu preso. Você vai ver fotos aí, ou quem já teve oportunidade de ir lá, né?
as masmorras que ele ficou um tempão lá dentro, lá, basicamente era uma peça dessa, e com um buraquinho em cima ali, largava o preso, não tinha porta, não tinha janela, não tinha... Mas ele entendeu. Vou viver com a graça. E é incrível porque quando tu tá sofrendo, quando tu tá ali, por exemplo, uma pessoa enferma, tá em cima de uma cama, doente, não consegue levantar, não tem força, não consegue nem se mexer direito em cima de uma cama. Sim. Por exemplo, né? Como é que ela vai entender esse sofrimento? Outro dia eu estava orando, falando com Deus a respeito dessa questão de sofrimento. E uma coisa que me veio ao coração, pastor, às vezes a gente não cuida da nossa saúde. E vai Sim. ter uma... Não que Deus não quer que a gente fique doente. Mas, por exemplo, uma pessoa que come muito açúcar vai acabar diabética. Com É uma certeza. consequência. E não que Deus queira isso. Aí, e o diabético corre o risco de perder partes do corpo. Sim, claro. Deus não quer que a pessoa passe por isso. Não é, mas não é foi a uma propósito de escolha Deus. da pessoa e ela vai passar por um sofrimento por causa dessa escolha dela. Sim, sim. Sim, aí se ensina, se deve ensinar, e estou então falando ao ouvinte ali, a questão do sofrimento por negligência da pessoa. Né? Por exemplo, eu estou ali com o meu carro estacionado, daqui a pouco eu vou para Guaíba. Eu tenho 30 quilômetros para fazer até em casa. Se eu não uso o cinto de segurança e vou andar a 120 por hora, na fatalidade de dar uma pancada, né? Eu vou me arrebentar, vou saltar lá. Né? Ah, o senhor entende bem. Eu entendo bem porque sofri 8 acidentes, né? E 4 com perda total, né? Só Deus é para lhe guardar, né, Tô pastora? aqui porque Deus é bom para mim. Glória Eu posso a Jesus. cantar aquele hino. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Glória a Jesus. Eu acho que o senhor é a única pessoa que eu conheço que passou por isso. Acontece, né? Glória a Deus. 5 acidentes com caminhões, né? Caminhões carregados, enfim. Meu Deus. Mas, então, existe aquele sofrimento fruto da nossa negligência. Né? Há muitos anos atrás, surgiu um assunto sobre isso para ser ministrado em escola bíblica, que falava sobre isso aí. É um camarada que vai desafiar as leis estabelecidas por Deus. Tais como, vou subir num prédio aí e vou me atirar para baixo. Porque eu sou crente. Não, vou me atirar ali, vou desafiar a lei da Deus vai gravidade. dar ordem aos seus anjos. Vou desafiar a lei da gravidade, vou acabar me arrebentando. Posso não morrer, mas vou ficar tetraplégico, paraplégico. E assim é como tu está Não mencionando. pode desafiar Deus. Às vezes em hábitos alimentares, né, vai ocasionar futuramente um sofrimento terrível. Né? Tem uma pergunta aqui no chat, pastor. A irmã Shirley Saraiva, ela coloca: uma criança pode sofrer desde criança pelo projeto de Deus em sua vida, ou todos são por consequência dos pecados de seus pais? Posso falar uma coisa? Pode. Pastor, um dia, numa virada de ano, eu entrei em um retiro em casa. Eu já comentei isso aqui. Porque eu não conseguia perdoar meu pai, eu não conseguia perdoar minha mãe, e não conseguia perdoar as pessoas que abusaram de mim quando eu era criança. E eu entendi que eu precisava perdoar, né? Claro, a gente tem que perdoar. Claro, tem que perdoar. Mas eu precisava, assim, sentir aquilo. E eu fiquei orando, e jejuando e buscando e não sentia a presença de Deus. Eu entrei dia 30 de dezembro e saí meio-dia do dia 1º de janeiro. Até 10 para meia-noite do dia 31, eu não senti a presença de Deus. Aí eu peguei e deitei na cama. Eu disse: tá bom, Deus. Então tá, não vou mais orar. O senhor não quer falar comigo? Beleza, vou dormir. Mas eu queria que o senhor me explicasse o porquê disso tudo. Se o senhor é bom, né? Por que eu passei por tudo isso? Eu tinha só 5 anos, Deus. O senhor permitiu que aquela pessoa entrasse lá e fizesse o que fez comigo. Deus, eu não escolhi não ter pai. Eu só queria ter uma família. Eu não escolhi essa vida. Por que o senhor deixou isso acontecer? E aí Deus falou comigo: lê o Salmo 91. Aí eu li e fiquei mais indignada ainda. Aí sim. Aí eu disse: pá, Deus, mas aqui tá dizendo que o senhor guarda, o senhor nunca me guardou. Olha tudo de ruim que aconteceu. Só aconteceu coisa ruim. O senhor nunca me cuidou, nunca me guardou. Olha só, eu só sofri, Deus. Eu só sofri porque eu não conseguia entender isso. Certo. E Deus disse assim: lê o verso 1 de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E Deus falou comigo: não tinha ninguém da tua casa escondido em mim. Nunca. Tava todo desabrigado. Mas eu te guardei, sim. E através da tua vida eu vou alcançar a tua família. Perfeito. E aí eu comecei a entender... Tu conseguiu discernir o porquê do sofrimento. Exatamente.
Deus não queria que eu sofresse. Deus não queria que aquela pessoa entrasse lá na minha casa e me fizesse mal. Eu com 5 anos de idade. Deus não queria que eu passasse por isso. Mas ele permitiu. Mas a minha mãe escolheu me deixar sozinha em casa, eu com 5 anos. Não que ela tenha escolhido por maldade, não. Mas ela tinha as necessidades dela. Poderia ser evitado? Poderia. Mas foi a consequência. E aquela pessoa escolheu aquilo. Então, assim, não tinha ninguém guardado em Deus. Eu não estava protegida por Deus. Eu estava ali à mercê de Satanás. Perfeito. E Satanás se aproveitou para me gerar traumas, para eu, quem sabe, nunca encontrar Deus. Mas Deus tinha um projeto com a minha vida. Sim. Perfeito. Eu não sei se isso responde a pergunta dela. Eu estou dando o meu exemplo, que foi o que eu passei. Eu gostaria que tu repetisse a pergunta, que eu vou fazer um comentário em cima disso aí. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Uma criança pode sofrer desde criança pelo projeto de Deus em sua vida, ou todos são por consequência dos pecados de seus pais? Tá. Então veja bem. Depois tem outra pergunta. Quem fez a pergunta é a Shirley. A Shirley Saraiva, tia do irmão Jonathan. Sim, a Shirley, eu batizei a Shirley é? num dos meus momentos assim de muita alegria. Eu vi ela num dia, num culto doméstico, e ela pediu o batismo. Eu disse: se tu for no culto na nossa sede em Guaíba, eu te batizo. Glória E a aí Deus. ela foi. E aí, como eu tinha prometido a ela, terminou o culto 10 horas, levei ela e os 2 filhos dela para o Rio Guaíba, e estava chovendo torrencialmente. Meu Deus. E era 11 horas, batizei a Shirley e os filhos dela, com Glória a chuva lá Deus. no Guaíba. Eu mandei uma mensagem para um irmão muito amigo meu há muitos anos, né? E disse: estou fazendo um batismo em Guaíba. Aleluia. E ele disse: mas então tu é louco. Eu disse: eu sou louco, mas estou batizando umas almas do Guaíba. Bom, vamos lá. Existem alguns casos, tais como uma criança que já nasce doente, que vai ficar a vida toda naquele sofrimento, numa cama hospitalar, aquela coisa toda, né? Então existe, né, que Deus permite o sofrimento em muitos casos para a manifestação da sua glória e provar a fé do crente diante das investidas satânicas. A enfermidade, por exemplo, do cego de nascença, essa irmã Shirley, irmã Shirley, abre a tua Bíblia aí. No livro de João, capítulo 9, você vai ver isso que eu estou comentando. Né? A enfermidade do cego de nascença. Ela não foi provocada por nenhum juízo sobre ele ou seus pais, mas constituiu-se, né, numa oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse. Então existem essas questões, né? A visão linear da história faz com que o homem só enxergue no sentido horizontal e só veja o momento presente, e não compreendendo, portanto, em que poderá resultar aquele sofrimento. Veja, no teu caso, na hora, se eu vou analisar, eu vou dizer: mas por que isso aconteceu? Mas que culpa tem essa guria? Mas que coisa terrível, Deus é isso, Deus é aquele outro. Mas no plano de Deus, ele iria dizer para ti: olha, aconteceu isso, porque depois tu vai fazer tal coisa. Então são essas questões. Tem gente que nasce realmente, que nunca vai caminhar, né? Existe um livro, não estou me recordando do título dele, eu tenho muitos livros em casa, algumas centenas de livros em casa, então às vezes eu comento coisas sobre livros, né? De uma pessoa que era totalmente paralítica. Ela tinha paralisia cerebral, ela não ouvia, não enxergava, não falava. E ela escreveu um livro. Por que ela escreveu um livro? Porque Deus se revelou para ela. Aleluia. Deus se revelou para ela, ela totalmente afastada do mundo, praticamente. Não tinha contato nenhum, né? E Deus se revelou para ela e posteriormente curou ela. E ela escreveu um livro específico sobre o Deus que se revela. Aleluia. Né? Então, algumas pessoas estão sofrendo, mas nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas. E quando está escrito todas as coisas, quer dizer também que o sofrimento coopera para o nosso bem. Glória a Jesus. Que tremendo, né, pastor? Meu Amém. Deus do céu. Eu fico deslumbrada com Deus. Oh, Deus é Eu tremendo. me identifico muito lá com 1 Coríntios, que diz assim... Agora eu esqueci o capítulo e versículo, deu branco. Mas ele diz que com o consolo que nós fomos consolados, consolaríamos a muitos. Perfeito. 1 Coríntios 1, 4, se eu não me engano. Sim. Ou 4, 4.
Enfim. E aqui, ó, a irmã Edilamar Franco pergunta o que significa a minha graça te basta. Bom, no texto específico que eu mencionei, 2 Coríntios capítulo 12, como já havia comentado, Paulo se consolou com essa expressão, parou aquela possível reclamação que ele tinha em relação ao seu sofrimento próprio e entendeu que a graça de Deus era a suficiência para ele fazer todas as coisas que ele fazia. Tais quais assim, pregar, exortar, ensinar e resistir também. E resistir. Porque a Bíblia menciona, também no livro de Efésios, não só o lutar, mas o resistir. Né? A Bíblia fala também, né, no livro de Tiago, aquele célebre versículo que diz, né, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, dentro dessa resistência, traz a primeira questão, se sujeitar. E na segunda, na vida prática, a graça de Deus. E aí vai se espraiar o ensinamento sobre a graça, né? Nós também né? Temos uma abençoada revista aí, que a irmã pode ver o que é a graça na vida prática. Aleluia. O que é a graça na vida prática, né? Então, com a graça de Deus, foi com a graça de Deus que a igreja primitiva resistiu, morreu por isso. Olha o que a igreja primitiva passou, sim, pastor. Aí, às vezes, eu fico olhando algumas pessoas reclamando, murmurando muitas vezes. E eu olho assim, meu Deus, se largasse lá num negócio cheio de leão, quero ver para onde. O que ia ser essa criatura, meu Deus? Por exemplo, comentarista. Quando eu preciso dizer sempre assim, ó, comentarista, para não afirmar que é eu. Sim. Porque senão tem alguém olhando a live e diz, mas como é que o senhor diz isso? Né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Existe comentarista que dizem que só o apóstolo Paulo, na sua liderança, né, ele foi responsável pela morte direta ou indireta de 10 mil cristãos. Lembrando que a igreja primitiva, nos seus primeiros 2 a 5 anos, tinha 40 mil membros. Paulo dizimou em torno de 10 mil, só ele, com a sua autoridade que ele tinha. Antes de se tornar Paulo. Sim, aí quando a graça se manifestou para ele, mas em favor da igreja. Sim. Veja que a graça se manifestou para ele dizendo, por que tu me persegue? E aí ele disse, quem és tu, Senhor? Ah, tá, aí entrou aquele diálogo ali, aquele milagre todo, né? Mas quem é que realmente ele estava perseguindo? Estava perseguindo a igreja, as pessoas. Mas quando se estava perseguindo as pessoas, estava se perseguindo a graça, que em forma de vida é Jesus para nós. Né? E quando Deus mandou Ananias ir lá orar por ele, né? Sim. O que ele disse? Não, ele é vaso precioso e convém que ele... Sim, que ele sofra, que ele entenda. Saiba o valor do sofrimento. Claro. E note que alguns dias depois daquela situação ali onde Ananias foi chamado para ir lá, né? Ananias não queria ir, né? O Senhor mesmo disse para Ananias, no capítulo 9 ali, vai, porque ele está orando. Que tremendo. A graça para orar não é eu dizer que eu estou orando. É Deus. É Deus me dar graça para orar. E quem dá testemunho de homem que ora é Deus, não é ele próprio. Que tremendo isso. Você que está sofrendo. Ah, não consigo orar, não consigo jejuar. Realmente, pastor, eu passei por uma situação. Agora 2 semanas. Está acabando o programa. Temos 4 minutos. Meu Deus. E o meu filho estava queimando em febre. 39 de febre. E não baixava, e não baixava. E eu não conseguia orar. Sabe assim, parece que eu não sei o que aconteceu. Claro, eu sei, as minhas emoções estavam abaladas demais, eu não conseguia. Sim. Eu falava com Deus ali, eu dizia, Deus, faz alguma coisa, me ajuda, mas eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar. Naquele momento, assim, não. É só a graça de Deus. É só a graça de Deus. Então, as nossas emoções, elas também podem impedir que a gente se conecte com Deus. Claro. Então, se eu focar só no meu sofrimento e ficar olhando para o meu sofrimento... como os nossos conceitos a respeito do assunto. Se nós tivermos um conceito errado
do assunto, nós não vamos receber nada com o sofrimento. Só dor mesmo. A viúva de Naim, pastor, Jesus chegou para ela e disse assim, não chores. Sim. Por que eu entrei nesse ponto? Porque muitas pessoas elas estão sofrendo tanto e elas estão com os olhos só no sofrimento, só na situação. Sim. E não conseguem orar, não conseguem jejuar e não conseguem sentir a presença de Deus. Por quê? Com certeza. Porque o olhar está no sofrimento, nas ondas. Sim. Não está na vitória que Deus vai dar. Exatamente. Está só no momento. Deus já está olhando lá na frente. Sim. Deus já está olhando lá o teu familiar salvo. Deus está olhando o teu esposo na igreja, servindo a Deus. Com certeza. Deus já está te vendo vencedor. Deus já está te vendo vencedora. Deus está vendo os teus irmãos salvos. O teu filho salvo. Vendo. Deus já está vendo. Mas e aí, pastor? Quem está passando por esse momento? Como é que faz para vencer? Bom, em princípio, o conselho que eu dou nesses últimos minutos, né, é que você compreenda o porquê do sofrimento, já comentei isso, né? E segundo, enfrente o sofrimento. Enfrente, né? Participa da questão, né? Preparar-se para enfrentar o sofrimento não é deixar de ter as práticas que estava fazendo. Não, continuação das práticas, buscar o Senhor e entender. É básico, é entender que Deus vai dar graça para Está você. acima daquele sofrimento. Claro. Não quer orar, eu não consigo orar, ora igual. O que eu fiz nesse dia? Eu disse assim, eu não consigo orar a Deus, mas eu continuei falando com Deus. Claro. Eu não consegui, eu não sentia a presença de Deus naquele momento, eu não senti. E eu não conseguia me concentrar para orar, aquela coisa, entrar, sabe, naquele ambiente espiritual. Certo. Mas eu continuei orando. Eu continuei orando, falando com Deus. Enfrentou a situação. Porque não tinha para onde fugir. Perfeito. E pela misericórdia de Deus, Deus deu vitória, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus deu vitória. Eu tive duas situações muito, muito terríveis de sofrimento. Uma delas, lá 33 anos atrás, quando o meu filho, hoje pastor Alexandre, ele sofreu um problema sério e acabou morrendo no hospital. Morreu, literalmente morreu, estava no necrotério. E a igreja orou. E o Alexandre hoje é pastor da nossa igreja. Glória a Jesus. A outra situação terrível que eu vivi também foi quando a minha mãe morreu. Eu sou filho de um pastor, meu pai existe até os dias de hoje, está com 89 anos, e a minha mãe era feiticeira, trabalhando para Satanás, fazia 63 anos. E Deus disse para mim que eu iria ganhá-la para ele. E no final da vida, com 76 anos, a mãe aceitou Jesus e morreu dentro da igreja orando. Então, quando foram sepultar o corpo da mãe, pediram para mim orar. E eu disse, Senhor, esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Isso é uma loucura, né? Está enterrando a mãe dizendo que é um dia feliz. E eu disse, Senhor, é um dia feliz para mim, porque minha mãe está no céu contigo. Aleluia. Então, você tem que transformar o sentimento em alegria de Deus. Aleluia. Porque em tudo que sofremos em 100 anos de existência, não se compara com o peso de glória que nós vamos ter no céu. Aleluia. Vamos orar então, pastor. Vamos orar. Que foi-se. Querido e amado Deus, peço-te, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todo ouvinte, abençoe a todos aqueles irmãos que porventura têm um conceito errado a respeito do sofrimento, Senhor, que não conseguem ver na Bíblia o que tu deixaste para a nossa compreensão a respeito dessa situação. Abençoa cada um. Faz com que compreendam o sofrimento. Faz com que enfrente o sofrimento. Faz com que tenham esperança que o Senhor nos chamou para vencer e vencer também o sofrimento. Dá-lhes paz, não lhes negue, Senhor, não lhes negue o teu favor, a tua presença e a tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós queremos então encerrar a programação com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Amém. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você.